a independência de São Tomé e Príncipe. A nossa problemática gira em torno da questão se a independência de São Tomé e Príncipe garantiu de fato a independência econômica e social do país. A colonização de São Tomé e Príncipe teve início efetivo em 1485, após a descoberta das ilhas por navegadores portugueses por volta de 1470. O longo período colonial foi estruturado em torno da exploração econômica, passando de um entreposto comercial para grandes plantações de açúcar e posteriormente de cacau e café, sempre baseadas no trabalho escravo africano e em outras formas de mão de obra explorada. Essa dinâmica consolidou uma estrutura desigual, com o controle político e econômico firmemente nas mãos da elite branca portuguesa. Já no campo social, a estratificação era profunda, marginalizando a maioria negra e mestiça, mesmo após a abolição da escravidão, em 1876, onde o sistema de contratados manteve o trabalho forçado, explorando trabalhadores de outras colônias africanas. Contudo, essa diversidade étnica, marcada pela resistência cultural, acabou por forjar uma identidade santomense, tendo a língua portuguesa como elemento de unificação e, politicamente, a ausência da autonomia local, que gerou insatisfação, inspirada pelos movimentos de independência africanos na década de 1950. Que levou à criação do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o MLSTP, em 1960. O país conquistou finalmente a independência, no dia 12 de julho de 1975, enfrentando, a partir de então, o desafio de construir uma autonomia econômica e social real para superar séculos de dependência externa. A independência desse país foi um processo singular e negligenciado da história da descolonização africana. Na década de 50, quando se deu início a um movimento intenso nos territórios africanos contra o domínio português. A colonização deu-se de formas diversas em cada região africana e o processo de independência não foi diferente. Em São Tomé e Príncipe, o movimento de independência vai ter suas características próprias. A ditadura salazarista e a geografia das ilhas atribuíram uma luta pela liberdade diferente do que havia acontecido em Moçambique e na Angola, por exemplo. Em 1960, no período de intensificação da luta anticolonial africana, surge o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, um grupo de nacionalistas inspirados em organizações anticoloniais de Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, liderado por figuras importantes como Miguel Trovoada, Carlos Graça e Manuel Pinto da Costa, que promoviam debates sobre a situação do país e fermentavam o desejo pela independência. O CLSTP foi reconhecido pela ONU como um porta-voz das ilhas no cenário internacional. Então, eles vão exigir mudanças radicais na estrutura santomense. Por exemplo, a abolição de todos os privilégios dos brancos, o estabelecimento de um regime republicano, democrático e secular, anticolonial e antiimperialista, a proibição de trabalho forçado e a reforma agrária. Nesse primeiro momento, o comitê vai ser carente de uma política revolucionária forte, focando principalmente nas questões raciais e deixando de lado outras questões importantes para o desenvolvimento do país. Um ponto crucial do movimento de independência santomense vai ser o fato de que não ocorrerá luta armada, por conta do território restrito a uma guerrilha ser basicamente impossível. Existem discussões sobre essa questão, então o historiador Tomás de Medeiros afirmou que São Tomé foi independente não por luta, mas porque acompanhou a enxurrada das outras colônias, mais nada. Manuel Pinto da Costa vai rebater com o seguinte discurso: é certo que não reconhecemos a luta armada, mas o nosso povo não lutou menos do que os outros povos para conquistar a sua independência. Aliás, a luta armada não é a única forma de luta. Não podendo fazer a luta armada, fizemos a luta política contra o colonialismo português. Então, a movimentação dentro dessa ilha vai ser mínima. A PIDE vai atuar para vigiar o impedimento e qualquer movimentação política interna. A população vai ter conhecimento sobre a evolução política da África, mas o CLSTP
vai tentar mudar isso, distribuindo textos para promover debates e manter contato com os exilados. Entretanto, eles vão enxergar esse comitê com uma certa desconfiança. Então, em 1972, o comitê vai ser reorganizado para fortalecer e evoluir sua causa, passando a ser o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Esse cenário só muda em 1974, a partir das guerras da África, que vão gerar uma certa instabilidade em Portugal, e isso vai levar a uma derrubada da ditadura com a famosa Revolução dos Cravos. A partir disso, a questão de independência se torna não uma questão teórica, mas sim uma questão prática. Não e se e sim de quando. Diante disso, o MLSTP vai se preparar para negociar, criando novos grupos para mobilizar a população pela independência e pressionar o governo português a partir de greves e protestos. Depois de muita pressão, em novembro de 1974, na Argélia, o MLSTP e o governo português assinaram o Acordo de Argel, que ficou decidido que o movimento de libertação era o único e o verdadeiro representante do povo santomense. Também foi decidido qual seria a composição do governo transitório e o calendário do processo de descolonização. Dessa forma, no dia 12 de julho de 1965, era proclamada a independência política de São Tomé e Príncipe, tornando Manuel Pinto da Costa o primeiro presidente e Miguel Trovoada o primeiro-ministro. O governo era sobre um regime de partido único, justificado por essa necessidade de unidade nacional. E a influência do Bloco Socialista, que apoiou a luta no contexto da Guerra Fria, também foram justificativas. No início, teve muito apoio popular e muita promoção de projetos de criação de símbolos nacionais. Então, concluímos que, apesar da independência, em 1975, que libertou o país politicamente do domínio português, São Tomé e Príncipe não teve garantia imediata de sua autonomia econômica e social, pois o país herdou uma estrutura colonial marcada pela dependência externa e pela monocultura, que apesar dos esforços do MLSTP para construir uma nação unida, a liberdade política não eliminou essas desigualdades sociais e essa vulnerabilidade econômica.